Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do LedoCast, nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, espiritualidade, vida com Deus, reino e também hombridade, família. E hoje eu quero falar com você justamente do nosso quadro Vira Homem. Então, se você é homem, já cola aí. Se você é mulher, também pega já para você enviar pro teu namorado, pro teu marido, pro teu noivo, pro teu pai, pro teu irmão, para algum homem aí, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar a ser um homem de verdade, um homem segundo as Escrituras, um homem segundo o varão perfeito que é Jesus Cristo. Então, hoje eu quero compartilhar com você alguns pontos sobre hombridade. Mas antes da gente entrar, eu quero te pedir, me ajuda, meu irmão, minha irmã, curte, compartilha, comenta e nos ajuda a crescer esse negócio aqui, nos ajuda a alcançar mais pessoas, propagar o reino de Deus, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês 3 marcas de um homem disciplinado. É isso mesmo, gente. Disciplina é um atributo que todo homem precisa ter. O homem foi criado por Deus também lá no Éden para cultivar o jardim. Uma das missões que Deus deu para Adão era cultivar. E a palavra cultura vem justamente de cultivo, né? Daquilo que você faz e você repete, você faz de novo, faz de novo, faz de novo. O processo de plantio e colheita é um processo de disciplina. Então não tem como eu colher algo se eu não for disciplinado em plantar algo. Muitas vezes a gente quer resultado, mas a gente não quer disciplina. E nós vivemos uma geração de homens que acham que as coisas vão cair do céu, que acham que do nada vai ganhar na loteria, que as coisas vão simplesmente acontecer. E, na verdade, gente, pode até acontecer com algumas pessoas, mas é raro. É muito pouco que essas coisas acontecem. A verdade é que se você quer resultados de verdade, você precisa pagar o preço. Tem gente que quer corpo saudável, não quer constância na academia, não quer constância na dieta. Tem gente que quer crescimento, mas não quer processo. Né? Tem muito líder que quer ver a igreja crescer, quer ver a empresa avançar, mas não quer pagar o preço do processo. Tem gente que quer propósito, mas não quer renúncia. E a verdade é que não existe resultado sem disciplina, tá bom? Então, eu botei uma definição aqui de disciplina para você. Disciplina é o processo de formação, correção e treinamento que conduz alguém à maturidade, domínio próprio e crescimento, tá bom? Biblicamente, disciplina não é apenas punição, pessoal. Às vezes a gente acha que disciplina, né, é só o cara ir pro banco, né, ou pegar uma palmada com vara, como tem alguns textos que falam. Mas a verdade é que disciplina é amor direcionado, tá bom? A disciplina bíblica é um amor firme, é um amor que corrige, que molda uma pessoa para que ela se torne aquilo que Deus a projetou para ser. Sem essa disciplina, nós não nos tornamos a imagem do varão perfeito. Nós não temos como nos tornar parecidos com Jesus. Porque, gente, você precisa entender que homens fortes não foram construídos, ou melhor, homens fortes não são construídos em momentos extraordinários, mas são construídos nos hábitos diários. É dia a dia que um homem forte se torna forte. É dia a dia que um homem fraco se transforma num homem forte. É através da disciplina que isso acontece. Hoje eu quero te dar 3 marcas de um homem disciplinado. Primeiro, um homem disciplinado faz o que precisa ser feito, não aquilo que ele quer fazer. Então, um homem disciplinado, ele faz o que precisa ser feito, mesmo quando ele não tem vontade de fazer. Homens fortes são homens que não caminham por vontade. São homens que caminham por propósito, pelo que precisa. Tá bom? Por quê? Porque maturidade é você entender que nem todo dia você vai sentir vontade. Tem dia que você vai acordar sem vontade, meu irmão. Tem dia que você vai acordar cansado, né? Hoje mesmo, meu filho mais velho acordou, pai, tô cansado, dormi tarde ontem, queria ficar em casa, não quero ir pra escola. Eu falei, não, você tem que ir pra escola, mesmo cansado, tem que aprender. Dormiu tarde ontem, o preço hoje, aí cansado. Amanhã você dorme mais cedo para você não estar cansado. Mas vai ter que cumprir o que tem que cumprir. Entende? Então a gente ensina homens a ser fortes, não passando a mão na cabeça e dizendo, tá bom, então dorme mais um pouco, fica aí, né? Mas falando, não, levanta e vamos para a escola, porque tem que ir. Né? Então isso é o que gera, de verdade, homens que não vão lá na frente fugir da responsabilidade. Tá bom? Por quê? Porque tem dia que a gente acorda cansado, tem dia que a gente acorda desanimado.
Tem dia que você, que a sua emoção grita, para, não vai, não continua. Mas a disciplina é continuar, mesmo quando o sentimento está oscilando. É fazer mesmo quando não está com vontade, é cumprir mesmo quando não está afim, tá bom? Então, disciplina é domínio da emoção. Tá bom? A gente pode trazer essa definição também. E se você só vive pelo que você sente, você será alguém indisciplinado. Não tem jeito, tá bom? Quem vive apenas por emoção também nunca vai construir nada sólido. Porque a emoção, um dia ela vai te levar a querer muito e outro dia ela vai te levar a não querer fazer nada. E, na verdade, o que te leva a ter resultados não é esse altos e baixos da emoção, mas é uma escolha diária de caminhar de forma retilínea, de forma constante, de forma diligente, e é isso que te leva aos resultados que você, como homem, precisa gerar para a tua família, para a tua própria vida, para a sociedade, sabe? O mundo espera algo de você. A tua esposa espera algo de você. Os teus filhos esperam algo de você. Então você precisa cumprir aquilo que Deus te projetou para cumprir. E sem disciplina, não tem jeito. Não vai construir nada, tá bom? Então quem vive apenas por emoção nunca constrói algo sólido. O apóstolo Paulo, ele diz lá em uma das suas cartas assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Esse corpo que ele está usando, ele em outras passagens, ele usa o termo carne. Né? O corpo, ele faz essa alusão da carne. A carne são os desejos pecaminosos. São as vontades da alma, da emoção. Então, quando Paulo está dizendo, olha, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, é o quê? Eu escolho não viver pelas minhas vontades carnais. Eu escolho não viver pelas minhas emoções. Eu escolho não viver pelos meus ímpetos, pelas minhas vontades, porque elas são passageiras, elas são corriqueiras. Eu decido viver pelo propósito de Deus. E por isso eu esmurro a minha carne, ou seja, eu machuco a minha vontade. Eu não vivo pelos meus desejos passageiros. Eu vivo pela vontade de Deus. Eu vivo pelo propósito de Deus. Eu vivo por aquilo que Jesus se entregou numa cruz e eu entendi que agora eu preciso carregar minha cruz e seguir Jesus se eu quero ser um homem de verdade. Né? Ele vai dizer em outra passagem também, o apóstolo Paulo vai dizer assim, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si. Então o que ele está dizendo? Olha, que a carne, a emoção, as vontades estão indo para um lado e o Espírito de Deus às vezes está indo para o outro. E você precisa levar o teu espírito a viver não pela carne, não pela emoção, mas viver pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus. E quem você alimenta mais vence. Se você alimentar mais sua carne, você vai ser indisciplinado. Você vai viver por emoção. Mas se você alimenta mais o espírito, se você tem vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, de propósito, de servir a Deus, de servir pessoas, aí o que vai vencer é o teu espírito. Você vai se tornar uma pessoa disciplinada. Ok? Então, dentro dessa guerra constante entre propósito e confronto, ou melhor, entre propósito e conforto, precisa vencer o propósito. Na guerra entre carne e espírito, precisa vencer o espírito. Então você se torna alguém disciplinado, tá bom? Então a primeira marca de um homem disciplinado é que ele faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade, ok? O segundo ponto é que um homem disciplinado sabe dizer não. Isso é muito importante, gente. Um homem disciplinado sabe dizer não. Se você diz sim para tudo que aparece para você, não é você que está liderando a sua vida, é o ambiente. São as pessoas que estão liderando sua vida. Então, um homem de verdade, ele precisa escolher aquilo que ele vai dizer sim, daquilo que ele vai dizer não. Ele precisa escolher as batalhas que ele vai lutar e as batalhas que ele não vai lutar. Não, peraí, essa guerra é minha. Eu vou entrar, eu vou ser intencional e eu vou vencer essa guerra. Não, essa guerra não é minha. Essa guerra é do fulano, do Beltrano, do ciclano, e eu não tenho nada a ver com isso. Então eu não vou lutar essa guerra. Eu não vou gastar minha energia, eu não vou gastar. Porque eu entendi, aprendi a dizer não. Homens de disciplina dizem não. Por quê? Porque para todo não que você diz aqui, é um sim que você está dizendo para outra coisa que você precisa fazer. E para todo sim que você diz para qualquer proposta que te trazem, é um não para a tua disciplina. Faz sentido o que eu estou te falando? Então, homens fracos, eles cedem facilmente. Homens fracos, eles cedem para qualquer impulso da carne, para qualquer coisa que dizem para ele. Ele se dobra para qualquer meia-verdade, para qualquer sofisma.
Mas homens disciplinados, eles têm domínio próprio. Homens disciplinados, eles têm uma decisão já no seu coração do que é certo, do que é errado, do que precisa fazer, do que não precisa fazer. Às vezes me perguntam, pastor Vitor, como é que você consegue administrar o seu tempo? Né? Como é que você administra o seu tempo? Você é uma pessoa ocupada, tem 3 filhos, tem esposa, tem igreja, tem tantas coisas para gerir. Como é que você faz? E eu digo, sabendo dizer não. Eu sei dizer não para aquilo que não é importante. Então deixa eu te dar uma dica. Escreve aí. Nem toda demanda que vem até você precisa atender. Quais são as perguntas que eu quero te ensinar hoje para você se fazer? É importante? Sim ou não? É urgente? Sim ou não? Depende somente de mim essa demanda? Sim ou não? Eu posso delegar o que me foi pedido? Sim ou não? Essas são perguntas que vão te ajudar a gerir o teu tempo. Porque se você disser sim para tudo, você vai fazer um monte de coisa, você vê, no final do dia, você não canalizou a tua energia para o propósito que Deus te deu na tua vida. Então, saber dizer não é importante nesse processo de disciplina. Faz sentido? Nem tudo que você quer, você precisa fazer. Nem tudo que você tem desejo, você precisa fazer. E fazer esse filtro do urgente, do importante e do que eu posso delegar ou não, vai ser chave para os teus resultados, para o teu sucesso. Tá bom? Então, disciplina, gente, também é saber a hora de desligar o celular. Né? É saber que sentar uma mesa não é lugar de estar no celular. É lugar de olhar no olho e conversar. É tão chato quando a gente está numa reunião e aí a pessoa está lá, né? Ou então você senta para jantar com o seu marido, com a sua esposa e tal. Não, eu tô só respondendo aqui rapidinho. Aí fica 15 minutos, aí você fica lá, panguando. Né? É um desrespeito. A gente precisa saber a hora de desligar o celular. Isso é disciplina. A gente precisa saber a hora de botar no modo avião, de não responder a mensagem do WhatsApp, porque você tá ali olho no olho, cara a cara com alguém. Isso também é disciplina. Saber controlar a língua é disciplina. O que falar, o que não falar. Quando falar, quando não falar. Sabe aqueles homens que são relapsos com a língua, falam besteira, sabe? As pessoas não levam a sério. Por quê? Porque falam sem pensar. Tem uma frase que eu ouvia do meu avô muito, quando eu era criança, que ele dizia, se você não tem nada para dizer de bom, fique calado. Ele dizia também assim, pense antes de falar, para não falar besteira. Quem fala sem pensar, fala tolice. Então, o domínio da língua também fala de disciplina. Administrar tempo, como eu falei, fala de disciplina. Fugir de tentação fala de disciplina. E para tudo isso você precisa aprender a dizer não. Porque para todo não que você dá, é um sim que você dá. Para todo sim que você dá, é um não automaticamente, tá bom? Sansão tinha força, mas não tinha domínio. Né? A gente vai ver Sansão foi um homem imaturo, foi um homem frágil. Por quê? Porque ele tinha uma força muscular, ele tinha uma vitalidade no seu corpo, sobrenatural que Deus deu, mas ele não teve sabedoria, ele não teve força interior. Ele tinha força exterior. Tem muito homem aí que sabe falar grosso, que sabe brigar no trânsito, que fala, que briga, grita com a esposa, com a mulher, né? Mas é fraco internamente. E uma coisa que eu tenho aprendido, quanto mais o cara aparenta ser forte por fora, e ele não tem sabedoria com as coisas que ele fala e que ele grita e tal, mais fraco ele é dentro. Nós precisamos, como homens de Deus, desenvolver o nosso homem interior. Porque não é sobre força exterior, é sobre força interior. Eu preciso ser mais forte dentro do que fora. Ok? Sansão, ele era fora forte, mas ele foi fraco dentro. E por isso ele foi levado pela voz de Dalila. Né, que era aquela figura ali de uma mulher usada pelo inimigo, ela era de um povo inimigo, né, ela foi usada pelo inimigo para derrubar o propósito dele. Homens que não são sábios nas emoções com as mulheres são derrubados pelas próprias mulheres. E você precisa, como homem, saber as suas limitações e saber também até que ponto a tua mulher está te levando para um lugar de bênção, de sabedoria, ou até que ponto não. As nossas mulheres, elas têm muitas vezes esse discernimento espiritual que é muito legal, mas a Bíblia diz que o sacerdote da casa é o homem. E o homem precisa liderar a sua família. O homem precisa liderar a sua esposa. O homem precisa liderar a sua casa. Ok? E não ser omisso e deixar a mulher fazer tudo. Os dois têm o mesmo valor diante de Deus. E os papéis diferentes. E os papéis precisam estar interligados. Se cada um viver o seu papel, vocês vão ter um casamento abençoado. Vocês vão crescer, vocês vão avançar. Mas se o homem não sabe dizer não, deixa a mulher decidir tudo, deixa os filhos fazerem o que querem, ele é omisso, sabe o que vai acontecer? Tua casa vai desmoronar. E eu não estou aqui te falando isso como um profeta do caos. Eu estou te dizendo isso que é natural de acontecer se você não dizer, basta hoje.
Eu preciso aprender a dizer não. A minha disciplina precisa vencer. Eu preciso ser maior dentro do que fora, tá bom? Porque talento sem domínio destrói destinos. Anota isso. Talento sem domínio destrói destinos. Terceiro e último lugar, um homem disciplinado pensa no futuro, tá bom? Então, esse é o terceiro ponto de um homem, dos 3 tópicos aqui que a gente está falando sobre disciplina masculina. Um homem disciplinado pensa no futuro. Por quê? Porque o imaturo, ele vive só pensando no imediatismo. Quanto mais imediatista você é, mais menino você é. Porque homens imaturos, eles só querem viver o agora, o hoje, né? Ah, vamos sair aqui, vamos encher a cara, amanhã a gente veio, amanhã não importa, né? Vamos hoje gastar na bet aqui, investir todo o meu dinheiro aqui nesse jogo do Palmeiras Corinthians, bora ver quanto vai dar, vou botar aqui todo o meu dinheiro, amanhã a gente corre atrás. Imediatismo, sabe? Isso é coisa de gente imatura, isso é coisa de gente indisciplinada, coisa de menino que não, de homem que não tá pensando no futuro, que não tá pensando nas consequências, mas o disciplinado, ele tá sempre pensando, não, peraí, amanhã pode não ter, amanhã pode faltar, amanhã pode falhar, então eu preciso ser comedido hoje, eu preciso ser alguém equilibrado agora, sabe? Tem gente que planta hoje pensando no amanhã, na família que quer construir, né? na vida espiritual que quer ter, no legado que quer deixar. E isso é disciplina. Disciplina é escolher a dor de hoje para evitar um sofrimento maior amanhã. Porque a dor vai vir. E você precisa selecionar, peraí, eu quero ter uma dor hoje mais leve, que vai me gerar um conforto amanhã, ou eu quero um conforto hoje que vai me gerar uma dor amanhã maior. A escolha é tua. A dor você vai enfrentar. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui. Eu preciso guardar dinheiro hoje e deixar de comprar uma camisa que eu queria comprar, por exemplo, agora. Né? Então, eu vou estar tendo uma dor agora de não comprar aquilo que eu queria, para eu não ter uma dor maior de me faltar comida lá na minha casa amanhã. Faz sentido? Porque eu comprei uma camisa agora por empolgação, por não pensar no amanhã, gastei mais do que eu devia e amanhã faltou o pão na mesa de casa. Então, saber lidar com o não hoje ou com as escolhas de agora, das dores de agora, vão me privar de uma dor maior amanhã. Faz sentido? Noé construiu a arca antes da chuva chegar. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, Deus disse, vai chover. Ele ouviu a voz de Deus e ele falou, cara, eu vou ser aqui disciplinado. E a Bíblia diz que ele vai passar um longo tempo construindo a arca, mesmo sem ver chuva, mesmo sem ver nuvem, mesmo sem nada acontecer, pela fé, ele foi diligente, ele foi precavido, ele foi disciplinado. Talvez um dos maiores problemas da nossa geração seja que ela foi ensinada a buscar motivação quando deveria aprender constância. Eu vou repetir. A nossa geração, muitas vezes, foi ensinada a só buscar motivação. Não, eu preciso estar motivado, preciso estar empolgado. E motivação fala de emoção. Mas constância fala de disciplina. Hoje eu ensinei pro meu filho, tá cansado? Vai pra escola do mesmo jeito. Eu pensei, eu vou deixar ele dormir, hoje ele não vai pra escola, o irmão tá gripado e não vai, ele também não vai. Não. Mas se ele não tá gripado, ele tá cansado, ele tem que ir cansado mesmo. Porque eu tô ensinando o valor pro meu filho da disciplina, de vencer a dor, de vencer a vontade. Por quê? Porque motivação vai e volta, mas disciplina permanece. Amém, meus irmãos? Eu espero ter te abençoado com esse podcast, eu espero ter te ajudado a te tornar um homem melhor, a ser um cara mais responsável, alguém que vai edificar uma família, que vai ser um pai presente, que vai criar legado para os teus filhos, que vai ser uma bênção para tua esposa e que vai ser uma bênção para a sociedade. Deus não espera menos do que isso de você. Eu, como teu pastor, se eu sou teu pastor também, não espero menos que isso de você. E se você é mulher e assistiu até aqui, envia aí pro teu marido, pro teu irmão e manda assim para ele, olha, não é uma indireta, né? Manda aí, só para brincar e abençoa a vida de alguém. Não esquece de curtir, compartilhar. Toda semana, episódios novos aqui no Ledocast e de vez em quando o quadro Vira Homem. Deus abençoe, até o próximo, valeu.